significa filhos do trovão. Amém? Fala comigo, Boanerges. Que significa filhos do trovão. Amém? Fecha a tua Bíblia, Pai. Fala ao nosso coração, usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar da tua palavra, Deus. Que cada um de nós saímos desse lugar bem melhor do que aqui nós chegamos, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se sente aí no seu lugar, glorificando a Deus, diga glória a Deus, diga aleluia. Queridos, hoje Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês uma palavra a respeito de tempestades. E nesse momento nós vimos aí há pouco o que Santa Catarina está enfrentando. E por conta de tempestades, nós estamos vendo guerras, lutas acontecendo. Rússia com Ucrânia, Israel com Hamas, agora com o Irã, Estados Unidos entrando. E situações que nós enfrentamos na nossa vida. E você sabe que tempestade é algo que muitas vezes nos assusta, nos causa medo. Eu lembro que quando eu era pequeno, quando começava a dar aqueles relâmpagos, trovões, minha mãe já falava para a gente, na minha casa tinha penteadeira, a gente cobria a penteadeira, olhava onde tinha tesoura, guardava as tesouras, escondia as tesouras, a gente tinha que guardar todas as coisas para fugir do raio, porque aquilo assustava. E normalmente, tempestade, ela causa muitos estragos. Nós vemos aí casas destelhadas, ruas alagadas, lama, árvores caídas, muitas vezes casas são inundadas. Tempestade muitas vezes causa muitos dissabores. E as pessoas até sempre dizem, olha, depois da tempestade vem a... Mas na verdade, depois da tempestade você tem que consertar a telha, você tem que refazer aquilo que está feito, você tem que limpar aquilo que foi sujo. Ou seja, a tempestade, ela pode derrubar algumas coisas que você precisa reerguê-las. E na nossa vida, eu sempre falo que existem, pelo menos, pode existir mais, mas pelo menos 3 tipos de tempestades. Quantos tipos? 3 tipos de tempestades. A primeira delas é a tempestade que você cria. A tempestade que eu crio. A segunda é aquela tempestade que o inimigo, que o diabo manda, que o diabo cria. Mas existe uma terceira, a tempestade que o próprio Deus manda. A tempestade que eu crio, quando você olha na palavra de Deus, você vê alguns homens que, embora tivessem um propósito rico, um propósito na sua vida, uma escolha, uma eleição divina, sobrenatural, foram pessoas que acabaram criando para si verdadeiras tempestades. A palavra nos fala de um homem que a Bíblia vai falar por mais de uma vez que ele é o homem segundo o coração de Deus. Davi, o segundo nome mais citado na Bíblia depois de Jesus. Davi é citado perto de 900 vezes nas Escrituras. Mas Davi é alguém que a palavra diz que no tempo em que os reis iam à guerra, Davi preferiu ficar no palácio. E ao ficar no palácio, Davi vai
olhar e ver Betseba se banhar, vai desejar se deitar com Betseba, vai se deitar com ela, por conta desse erro. Betseba era casada com Urias, por conta desta atitude, ele vai colher consequências terríveis, não apenas o assassinato de Urias, mas depois disso, na sua casa, ele vai viver consequências terríveis. A palavra diz que o seu próprio filho Amnon vai estuprar a sua filha Tamar. Ou seja, o irmão vai estuprar a irmã. Absalão fica sabendo disso. Absalão, filho de Davi, vai matar Amnon. Absalão vai se deitar com as mulheres de Davi. Davi vai viver consequências terríveis. A Bíblia diz que Davi começa a reinar com 30 anos, reina por 40 anos, vai morrer jovem, com cerca de 70 anos de idade. A Bíblia nos mostra que Davi vai colher consequências por uma tempestade que ele criou, que ele escolheu. A palavra fala de Sansão. Sansão era um nazireu de Deus. O que é o nazireu? Nazireu é alguém que é separado desde o ventre. Desde o ventre, ele não poderia chegar perto de cadáver. Desde o ventre, a sua mãe ainda grávida não poderia tomar bebida forte. Ele não poderia beber bebida forte. Ele era um homem separado para o sacerdócio. Sansão era um nazireu. Mas Sansão, a Bíblia diz que é alguém que vai fazer escolhas erradas, vai se deitar com prostitutas. Sansão vai se deitar depois com Dalila, que vai ser usada pelos filisteus, vai abrir o seu coração para ela. A Bíblia diz que por conta das suas atitudes, lá em Juízes, capítulo 16, vai dizer que por conta das suas atitudes, ele vai revelar o segredo, mas não é, o segredo era apenas uma parte, ele começou muito antes. Ele começa quando ele chega perto de um cadáver, de um leão que ele havia matado. Pega o mel que estava naquela carniça, come e dá para os seus pais, algo que ele não poderia fazer. Ou seja, uma sucessão de erros, de escolhas, e ele vai criando uma tempestade para si. E a consequência disso é que corta os seus cabelos. O Espírito Santo se retira dele. E aquele homem que, quando o Espírito Santo vinha sobre ele, ele vencia 1000 soldados armados. Quando alguém amarrava ele, ele arrebentava as cordas como se fosse um barbante. Com a força dele, ele rasgava o leão como se fosse um cabrito. Aquele homem que cria uma tempestade por conta dessas escolhas, agora vou amarrá-lo. E ele disse: ficarei livre como fiquei das outras vezes. Mas o Espírito Santo já havia se retirado dele, e ele não consegue se soltar. Então, cegam-lhe os seus olhos físicos, e Sansão agora está cego. Sansão agora é jogado numa masmorra como escravo. Ele vai colher as consequências de uma tempestade que ele criou para si. Ele provoca uma tempestade, e agora ele vai ser humilhado, vai ser envergonhado, vai sofrer. Mas quando a Bíblia nos fala desses homens que criaram uma tempestade,
a Bíblia mostra também que esses homens puderam encontrar um caminho para se realinhar, para se reerguer. A Bíblia diz que Davi vai se arrepender. E no Salmo 51, versículo 4, a Bíblia diz que Davi vai declarar, diz, olha, contra ti somente pequei. Contra ti, Senhor, eu fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele está se rasgando, está dizendo que ele havia pecado contra o Senhor. Mas a Bíblia diz que Davi começa a falar com Deus. Davi começa a se rasgar. Ele vai dizer para o Senhor: não retires de mim o teu espírito, torne a dar-me a alegria da tua salvação. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que na tempestade que eu crio, Deus espera um caminho de arrependimento, um caminho de alguém, sabe, que busca voltar às suas origens. Davi vai dizer, no Salmo 6, ele vai dizer: tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco. Salmo 6, versículo 6, ele diz: estou cansado de tanto gemer. Ele diz, no Salmo 38, não há coisa sã na minha carne, por causa da tua indignação. 38, 18, ele diz assim: Senhor, confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Salmo 32, 5, ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não encobri. Ele diz, versículo 10 do Salmo 51, ele diz assim: olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que eu entendo, querido? Que quando eu crio uma tempestade, é preciso que haja arrependimento. Sabe, a palavra vai nos falar de Sansão. Sansão, depois que ele tem os seus olhos físicos cegados, ele está com seus olhos físicos sem enxergar nada, mas é nesse momento que a palavra diz que os seus olhos espirituais começam a ser abertos. E a Bíblia diz em Juízes 16, 28, ele diz: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez, só desta vez. Sabe, querido, quando alguém cria uma tempestade para si mesmo, ele precisa se arrepender, ele precisa buscar se realinhar com Deus. E a Bíblia nos diz, tanto Davi quanto Sansão, a Bíblia diz que a morte de Sansão matou mais a sua morte do que quando estava com vida. Ainda no fim da sua vida, Deus responde à oração de Sansão, porque Deus é misericordioso e Deus pode restaurar até aqueles que falharam gravemente por conta da sua misericórdia. Então, a tempestade que eu crio, é preciso que haja arrependimento, é preciso que haja realinhamento. Mas há uma tempestade também, a segunda tempestade, a tempestade que o inimigo, que o diabo envia, e ninguém está isento dela. A Bíblia diz lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 e diante, a palavra diz que Jesus fala para os seus discípulos: olha, nós vamos atravessar para outra margem, vamos entrar no barco e atravessar para outra margem. E eles entram no barco. A Bíblia diz que Jesus está na polpa, e Jesus está dormindo naquele barco. E a Bíblia diz que o destino deles era passar para outra margem. E sabe o que tinha lá na outra margem? Tinha o endemoniado de Gadara. Uma legião de demônios estava naquele lugar. E a Bíblia diz que vem uma tempestade terrível. E os discípulos que estão no barco estão todos assustados. Eles falam: agora nós vamos morrer. Nós vamos morrer, porque essa tempestade vai nos afundar a todos. E eles chegam e acordam Jesus e despertam Jesus.
e fala para Jesus: mestre, não te dá que pereçamos. E Jesus repreende eles. E a Bíblia diz que ao Jesus ver aquela tempestade, a palavra diz, no versículo 39, que Jesus repreende aquela tempestade, porque aquela tempestade havia sido mandada pelo inimigo. Jesus diz: mar, aquieta-te. Sabe, vento, cessa, pare. E a Bíblia diz que a tempestade imediatamente se aquietou. Sabe, queridos, quando Jesus está no barco da tua vida, meu irmão, você não precisa temer a nada. Sabe por quê? Porque a tempestade que o diabo manda na tua vida, Deus te dá autoridade para repreender a tempestade. Você vai mandar ela embora, vai mandar ela ficar quieta, vai repreender no nome de Jesus. E essa tempestade vai embora para a glória do nome do Senhor Jesus. E você vai atravessar do outro lado e um grande milagre vai acontecer na tua vida, porque Deus te deu autoridade para repreender a Satanás. Quem está comigo, diga aleluia. A tempestade que você cria, você tem que se arrepender. A tempestade que o diabo manda, meu irmão, em nome de Jesus você vai repreender ela, porque Deus te deu autoridade para você repreender no nome de Jesus, sabe? E a Bíblia diz que eles ficaram admirados. Quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Mas existe uma tempestade que o próprio Deus manda. A Bíblia diz que Jonas havia recebido uma ordem do Senhor para ir até Nínive e pregar aquela cidade. Mas Jonas não queria ir para Nínive para pregar para aquela cidade e se arrepender. Então ele desce até Jope, de Jope ele desce para o porto, do porto ele desce para o barco, do barco ele desce para o porão, e ele está fugindo daquilo que Deus havia reservado para ele, daquilo que Deus havia planejado, do propósito que Deus havia estabelecido para a vida dele. E a Bíblia diz que então, ao invés de ele pregar um navio, ou ir em direção a Nínive, ele vai em direção oposta para Tarsis. Mas a Bíblia diz que naquele caminho, Deus, o próprio Deus, manda uma tempestade, e aquela tempestade começa a assustar a todos que estavam ali, e todos estão apavorados. E alguém chega e pergunta para Jonas da onde ele era, que Deus ele servia. Então ele conta a história, e ele fala: olha aí, você está acontecendo tudo isso por minha causa, porque eu não quis cumprir o mandado de Deus. E a Bíblia diz então que aquela tempestade que o próprio Deus havia mandado, quando eles lançam Jonas para fora do barco, e um peixe o pega, aquela tempestade cessa. Oh, queridos, sabe por quê, queridos? Porque aquela tempestade estava fazendo com que Jonas corrigisse um caminho. A Bíblia diz que aquele peixe vai lançar a Jonas em terra seca, vai lançar em Jonas em terra que ele pode seguir o caminho e ir até Nínive. Sabe, irmãos, eu entendo que nessas três tempestades, a tempestade que eu crio, eu tenho que me arrepender. A tempestade que o diabo manda, eu tenho autoridade para repreender. Mas a tempestade que Deus manda, oh meu irmão, Ele está corrigindo uma rota, está corrigindo um destino na tua vida. Acredite, irmãos, cada adversidade traz uma equivalência de sucesso na tua vida, sabe? A palavra diz, lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus faz o seu caminho na tempestade. Meu irmão, sabe por que Deus te trouxe aqui, nessa noite? Para que você não seja aquele filhinho assustado, para que você não seja uma florzinha de Jesus, mas que você nesta noite seja chamado como os Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Eles não eram chamados de florzinha de Jesus, mas eles eram chamados de Boanerges,
de filhos de trovão, eles eram chamados de filhos da tempestade. Meu irmão, em nome de Jesus, o Deus que você serve, eu não sei se a tempestade foi você que criou, eu não sei se foi Deus que mandou, eu não sei se foi o diabo, mas se foi você que criou, você vai se arrepender hoje. Se foi o diabo que mandou, você vai repreender no nome de Jesus. E se foi Deus que mandou, oh querido, essa tempestade vai te fazer mais forte, vai te levar para um destino de vitória, e você vai caminhar como um filho da tempestade, e vai dizer: eu não sou alguém assustado, mas essa tempestade vai me fazer mais forte ainda, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, oh aleluia. Sabe, irmãos, sabe por que eles eram chamados de filhos da tempestade? Porque não era qualquer chuvinha que os assustava, porque eles eram acostumados com a tempestade que dava no bar da Galileia. Sabe, tem gente que vive de desculpa, tem gente que vive de justificativa. Sabe, irmãos, tem gente que fica falando: olha, eu sou desse jeito por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do lugar onde eu nasci, porque eu não tive oportunidades, porque ninguém me ajuda, são muitas tempestades, são muitas lutas. Oh, meu querido, em nome de Jesus, as suas tempestades, os seus desafios, eles vão te fazer mais forte, vão te dar a oportunidade para viver o novo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida hoje, querido: torne o veneno que alguém te mandou, oh querido, como remédio para curar a sua alma, para curar a sua vida. Oh querido, em nome de Jesus, acredite, aquilo que não te mata, te torna mais resiliente, te torna você alguém melhor. Alguém vai olhar para mim, para você, e vai falar: nossa, você passou por tudo isso, e olha o que você é hoje. Sabe, eu estava conversando com meu cunhado essa semana, ele dizia: você sabia que, historicamente, aquelas nações que perderam a guerra, sempre se tornaram maiores, melhores? Veja o Japão, depois que ele se reergueu. Veja a Alemanha, o que ela se tornou. Veja vários países o que se tornaram. Sabe, irmãos, pode parecer que está tudo devastado na sua vida, mas acredite, querido, o segundo estado será bem melhor do que o primeiro. Aliás, não será bem melhor, será no mínimo o dobro do primeiro, porque a palavra diz em Isaías 61:7, que para cada dia de vergonha, o Senhor te dará a dupla honra na tua vida, em nome de Jesus. Acredite, irmãos, acredite, Deus transforma a maldição em bênção na tua vida. Sabe, irmãos, por isso eu gostaria que você batesse no peito e falasse assim: meu nome é, diga forte, meu nome é filho da tempestade. Diga forte, meu nome é Boanerges. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala para ela aí: prazer, meu nome é Boanerges. Sabe, irmãos, porque a tempestade que Deus envia muda uma rota, muda o caminho, muda um destino. Mas a tempestade que você provoca, você tem que se arrepender. Em nome de Jesus, querido, Deus te trouxe hoje para você ser forjado a melhorar. Muitas vezes você é forjado na tempestade, você é forjado na guerra, você é forjado na batalha. E acredite, irmãos, cada batalha nossa é uma oportunidade para testemunharmos: Jesus está no barco da nossa vida. Acredite, irmãos, alguns podem dizer: olha, ele está dormindo, não está acontecendo nada. Por que essa tempestade veio na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Por que, meu Deus, isso? Por que aquilo? Acredite, querido, acredite, tudo vai fazer sentido na tua vida. Cada uma dessas tempestades, Deus as usou. Deus pode usar na tua vida, pode usar na minha vida. Quem está comigo aqui, diga amém. Acredite, irmãos, sabe, José era alguém que os seus irmãos o desprezaram. Gideão era alguém desprezado. Davi era alguém desprezado. Todos esses passaram por lutas, por adversidades, mas todos esses se tornaram grandes, não porque eles eram grandes, mas porque o Deus que eles criam era muito maior. O Deus que nós cremos, irmãos, é um Deus
que faz caminho na tempestade. Diga aleluia. O nosso Deus, Ele faz caminho no meio da tempestade, no meio da luta. Então, sabe, que você possa, nessa noite, refletir qual tem sido as suas escolhas. Tem muita gente hoje, querido, que vive a consequência das suas escolhas. E Deus vai te perdoar de todo pecado. Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Mas acredite, tudo vai gerar uma consequência. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas o sofrimento que Davi enfrentou foram terríveis. Ele dizia: tenho nos meus dentes como que pedrinhas, a minha pele cola nos ossos, que vale. Este homem passou por vale. Sansão, o nazireu escolhido por Deus, mas alguém que vai enfrentar sofrimentos. Sabe, irmãos, Deus nos trouxe aqui nessa noite para nós fazermos essa reflexão. Será que nós estamos enxergando, estamos nos vendo como filhos da tempestade, como Boanerges, como alguém que não se assusta, mas como alguém que aprende e que faz a escolha certa, alguém que se está vivendo hoje resultado de uma escolha errada? Deus está te dando a oportunidade hoje, meu irmão, para se realinhar, para se arrepender. A palavra nos fala várias vezes do arrependimento. Sabe, de alguém que chega e muda a sua rota, de alguém que se humilha a si mesmo. Jeremias vai falar assim: olha, maldito o homem que confia no homem, mas maldito o homem que confia na força do seu braço, porque a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Sabe quando que esses homens se realinharam? Quando eles se arrependeram, quando eles se humilharam diante do Senhor, quando eles reconheceram. Sabe, foi Jonas dizendo: eu estou aqui porque eu estava numa rota errada, mas Deus quer alinhar o meu caminho. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, hoje Deus tem um novo caminho para você, e o seu caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, irmãos, se há algo mais precioso que nós temos, é a vida eterna. Tudo nesta vida é passageiro. Nenhum de nós sabemos o dia da nossa chamada, o dia que a nossa senha será chamada. Nenhum de nós. Mas nós temos que estar preparados, temos que estar prontos para cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida aqui na terra. Para que isso aconteça, meu irmão, é preciso ter, primeiro, arrependimento, realinhamento. Segundo, saber que Deus me deu autoridade para vencer as minhas vontades, para repreender Satanás, para repreender o diabo. Acredite, irmãos, o diabo não tem poder na tua vida. Quem está comigo, diga amém. Maior é aquele que está em nós. Fala comigo: Jesus está no barco da minha vida. Então, se Jesus está no barco da tua vida, querido, você tem poder para repreender Satanás da tua casa, da tua família, repreender Satanás do teu trabalho, repreender Satanás. Eu trabalho no meio de gente, só de gente ruim. Meu irmão, em nome de Jesus, onde você chegar, as trevas vão embora, porque a luz que está em ti vai brilhar. Você tem autoridade, porque maior é Jesus a tua vida. Meu irmão, mas tem uma tempestade. Talvez Jesus mandou uma tempestade para realinhar o teu caminho e para falar: olha, volta-te para mim, querido. Eu quero te fazer mais forte. Eu quero fazer você, sabe, uma pessoa nova. Eu quero mudar a sua rota, mudar o seu destino. E a Bíblia diz que Jonas vai pregar lá em Nínive, e quase 120 mil homens, ainda que contrariado, vão se arrepender. Meu irmão, acredite, Deus vai mudar o seu destino. A Bíblia diz que houve uma tempestade quando Paulo estava lá num barco com mais de 260 pessoas, e Deus fala para ele: olha,
ninguém vai se perder. E Deus mudou aquela rota para que as pessoas da ilha de Malta fossem salvas. Querido, em nome de Jesus, Deus está mudando uma rota para que pessoas sejam alcançadas através da tua vida. Quem está comigo, diga amém. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus, querido. E quero que você guarde essa palavra no teu espírito. Eu não sei como que você chegou aqui, mas eu acredito, querido, que Deus está te forjando na tempestade. Quem sabe você estava afastado, afastada dos caminhos do Senhor. Deus hoje te chama, querido, para se voltar ao centro da vontade de Deus. Deus hoje está te chamando para falar para você, querido, eu tenho um propósito na tua vida. Eu não sei se é na ilha de Malta, eu não sei se é numa cidade de Nínive, eu não sei se é na sua casa, eu não sei se é no seu trabalho, mas através da sua vida, pessoas serão salvas. A morte de Sansão foi uma morte gloriosa. Davi, apesar de todos os seus erros, o Senhor perdoa tanto ele, que Davi vai entrar na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que não há tempestade capaz de te afastar da presença do Senhor, da presença de Deus. Mas é preciso que você se enxergue. Todos nós enfrentamos dias de tempestade. Todos nós enfrentamos dias, sabe, que a gente parece não entender. Será que o Senhor está dormindo? Será que, olha a tempestade, nós vamos morrer? Quantas vezes, querido, que alguém já decretou o teu final, a tua morte? Mas acredite, querido, Deus pode mudar uma rota, Deus pode mudar o destino, Deus pode transformar a maldição em bênção. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero que você está aqui nessa noite, enquanto nós adoramos a Deus com uma canção. Se essa palavra faz sentido para você, eu quero que você feche seus olhos. Você, ou melhor, pega aí a sua bolsa, seu celular, pegue aí tudo que você tiver. Aqui diante do altar, nós vamos encerrar esse culto. Mas eu quero que você reflita consigo mesmo. Sai desse lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, enquanto nós adoramos a Deus. E você vai fazer uma reflexão com Deus. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá vencer enquanto adoramos. Aleluia. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Aleluia. Adora o Senhor por um minuto. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável Seus olhos fechados, querido. Quero que você fale com Deus por um minuto. Quem sabe você tem vivido tempestades que você criou. Conversas, ações, atitudes, erros, falhas, tem provocado verdadeiras tempestades.
Mas essa tempestade foi criada por você, querido. Quem sabe, tempestades criadas por palavras, por gestos, por atitudes, por adultério, prostituição, por vícios, por erros, por falhas. Quero que você, em um minuto, querido, se rasgue na presença de Deus. Davi se rasgava e dizia: Senhor, contra ti somente pequei. A palavra diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Experimenta se rasgar, querido. A tempestade que você cria, é preciso que haja arrependimento, é preciso que haja mudança. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, se você sente que o diabo tem mandado coisas ruins na tua vida, na tua casa, na tua família, hoje você tem autoridade no nome de Jesus. Jesus está contigo, meu irmão. Jesus está contigo. Aleluia. E você tem autoridade para repreendê-lo, para mandar embora, em nome de Jesus. Diabo, você não tem poder. Você não tem poder sobre este lar, sobre esta casa. Em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa vida. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Cessa, quieta-te. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, quem sabe, tempestade que Deus manda, está mudando uma rota, está mudando um caminho, um destino na tua vida. Deus tem um destino de vitória para a tua casa, para a tua família. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, haverá um destino de bênção. O propósito, Deus está realinhando a rota da tua vida, em nome de Jesus. Enxergue, oh meu irmão, essa tempestade vai te fazer mais forte. Se foi Deus que te mandou, querido, se foi Deus que mandou essa tempestade, vai te fazer ir mais longe, avançar mais, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada filho teu aqui, Pai. Eu abençoo cada família. Eu profetizo a Deus, conforta, fortalece essa vida agora. Fortalece essa casa, fortalece essa família. Abraça, Senhor, derrama do teu perdão, derrama da tua graça. Meu Deus, eu profetizo o segundo estado melhor do que o primeiro, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, derrama do teu perdão, da tua graça, do teu amor sobre cada vida aqui. Deus, faz de cada homem, cada mulher, cada vida aqui, Deus, o verdadeiro Boanerges, o verdadeiro filho da tempestade. Meu Pai, nós não somos assustados, nós não somos amedrontados, meu Pai, mas toda tempestade, oh meu Deus, já está vencida no nome de Jesus. Oh Deus, eu profetizo esta igreja, uma igreja de pessoas, oh meu Deus, formadas, não para se assustarem na tempestade, mas para repreendê-la, para vencê-las, para corrigirem destino, para corrigirem rotas. Eu os abençoo, Deus, e eu profetizo aqui, ó Deus, verdadeiros filhos do trovão, e eu creio que o Senhor tem, ó Deus, um caminho no meio dessa tempestade. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem um caminho no meio dessa luta, no meio dessa adversidade. Há um caminho, ó Pai, para cada um de nós, Deus. E eu abençoo cada filho teu aqui. Eu os abençoo, Deus, para viver uma semana de vitória, uma semana de bênção. Ó Deus, uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador, uma segunda-feira produtiva, ó Deus. E ainda, Senhor, este final de mês, oh meu Pai, um final de conquista desse sexto mês, Pai, deste mês das boas notícias. Eu os abençoo em nome de Jesus. E eu os envio, ó Deus, como verdadeiros filhos do trovão, verdadeiros filhos da tempestade, e nenhuma tempestade vai nos vencer, vai nos consumir, porque o Senhor está conosco, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Coloca essa mão na posição de receber, feche seus olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco, vos permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Traga a mão tua outra cabeça, será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Levante sua mão bem alto, paz seja convosco. Deus abençoe cada um. Dá um abraço a esse querido que está do seu lado aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.